Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense vai criar um núcleo específico para casos de feminicídio. MP questiona a contratação de militares reformados para atuar em escolas. E concessionárias podem ser obrigadas a instalar bagageiros em vagões de trem. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense vai criar um núcleo específico para tratar de casos de feminicídio. A informação foi passada pelo delegado titular da unidade durante reunião da CPI que investiga o tema. Segundo o delegado Moisés Santana, os registros de feminicídio têm aumentado na Baixada Fluminense. Em 2017, 8 casos foram registrados na região. Em 2018, 13. E até abril deste ano, já foram 8 casos. Segundo o delegado, as notificações de violência contra a mulher são muito altas na Baixada Fluminense, mas muitas mulheres não fazem o registro de ocorrência. A ideia do núcleo, que vai ser lançado no próximo dia 15, é treinar uma equipe que consiga identificar mulheres em risco e evitar os casos de feminicídio. Temos que estar muito atentos a essa questão, ao histórico das mulheres, porque o crime de feminicídio ele não acontece da noite para o dia, ele é decorrente de um histórico de violência que a mulher vem sofrendo. Então, temos que estar atento a todos os registros de mulheres vítimas de qualquer tipo de violência que ocorre na Baixada, a fim de prevenir que essas violências cheguem ao resultado de morte. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, elogiou a iniciativa da delegacia e falou sobre a importância de um olhar mais sensível nos casos de violência contra a mulher. Essa iniciativa é muito importante, sinal que a Polícia Civil valoriza a investigação da violência contra a mulher, sob a ótica de que o feminicídio é o ponto final de uma cadeia causal que começa com empurrão, com chute e que termina no resultado morte. A Polícia Militar também enviou um representante para a reunião. Segundo o Coronel Rocha, da Polícia Militar, os crimes relacionados à violência contra a mulher estão entre os 3 primeiros mais denunciados no 190. Para ele, é importante uma integração entre as polícias para diminuir o número de casos. Que nós juntos possamos, cada um considerando as suas atribuições, sua responsabilidade, suas competências, buscarmos soluções conjuntas para esse grave problema afeto à violência contra a mulher. O Ministério Público do Rio de Janeiro questiona o projeto do governo que prevê a contratação de militares reformados para compor quadros da rede estadual de ensino. A informação foi confirmada durante a audiência da Comissão de Educação da Alerj. O projeto Cuidar foi anunciado pelo governo em março deste ano e prevê a atuação de militares desarmados na portaria das escolas, para evitar que os alunos entrem armados nas unidades. Os militares também vão atuar na mediação de conflitos. O programa vai contar ainda com policiais militares que farão rondas pelos colégios. O custo do projeto, previsto para entrar em vigor a partir do 2º semestre deste ano, é de R$40 milhões por ano. Recursos que vão sair do orçamento da educação. O Ministério Público do Rio de Janeiro disse que já oficiou a Secretaria Estadual de Educação, questionando o projeto. Essas contratações seriam para suprir a falta de inspetores. E esse cargo existe na lei, né? Então, se há vaga, se há claros, né, há necessidade de realização de concurso público ou pelo menos que a lei seja alterada. Então a gente também quer entender melhor como será feita essa contratação, né? Mais ou menos nessa linha. O coordenador de gestão intersetorial da secretaria, que não quis dar entrevistas, disse que a SEDUC tem realizado um trabalho de atendimento psicológico com os estudantes e somente este ano já recebeu mais de 76 casos de alunos que planejavam ataques nas escolas. Assédio sexual, bullying, depressão entre jovens e racismo também foram questões abordadas durante a audiência, que tratou sobre a violência nas escolas e nas universidades do Rio de Janeiro. A mulher é subalternizada, o negro é subalternizado e nós não temos ações pedagógicas, não temos formação que ajude a que essas situações sejam revertidas,
criando uma efetiva política de emergir esses grupos que necessitam ser atendidos. O deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, disse que vai encaminhar um documento para a Secretaria de Educação com práticas que possam prevenir a violência nas escolas e que trata da necessidade de um atendimento integral no que diz respeito à saúde mental desses alunos. A gente entende que o problema das diferentes formas da violência no ambiente escolar tem muitas dimensões que têm que ser enfrentadas. Algumas delas passam pela prevenção a situações de bullying, de discriminação racial, de machismo, que acabam sendo também práticas de violência simbólica, psicológica e vetores de violência física, e outras dimensões, como por exemplo, no campo da saúde mental, onde a gente precisa de uma integração efetiva entre os gestores da educação e as políticas de saúde para trabalhar a prevenção à violência de uma forma mais integrada, alcançando essas diferentes dimensões. Radares posicionados em áreas de risco podem ser desligados. O tema foi discutido durante a audiência pública das comissões de Turismo e Transporte da Alerj, que analisou o elevado número de pardais nas rodovias do estado. A instalação de radares nas rodovias de acesso à região dos lagos e em outros pontos do estado foi discutida entre parlamentares e representantes do Departamento de Estradas de Rodagem, do IPEM, Turisrio e Sociedade Civil. Nas estradas que ligam Niterói a Macaé, 99 radares foram instalados recentemente. A efetividade e os estudos realizados para a colocação dos aparelhos foram questionados durante o encontro. Vice-presidente do DER explicou que o levantamento técnico observando o trajeto e a segurança das rodovias foi realizado. A falta de recursos para investir na melhoria da infraestrutura das estradas é outro motivo que leva à colocação de mais pardais, que, segundo ele, tem a finalidade de educar e trazer mais segurança aos usuários. Todo o radar ele foi colocado em função do estudo de viabilidade técnica, em função da qualidade da rodovia no momento. Tem as questões de geometria, que são incompatíveis com algumas velocidades, então a gente tem que reduzir as velocidades. E tem também a questão das rodovias serem densamente ocupadas, principalmente essa 106, que foi tratado com mais ênfase aqui nessa audiência. Ela é uma rodovia urbana. Qualquer demanda que vier, que venha melhorar a segurança do cidadão, nós vamos considerar. Se pudermos desligar para evitar problemas de segurança, nós vamos desligar. O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, é o órgão responsável pela aferição dos aparelhos, que tem validade de 1 ano. O diretor técnico do Instituto garantiu que todos os pardais da RJ 106 e 104 estão devidamente aferidos e que a população pode conferir a validade dos radares através do próprio site do órgão. Todo equipamento medidor de velocidade ele tem um prazo de o certificado de verificação de 1 ano. Quanto à parte de recurso, não cabe ao IPEM, não é escopo de sua atuação. Mas se ele estiver fora da validade, a multa é passível, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, de não ter validade, ela é nula. O presidente da Turisrio participou do encontro e falou como a indústria do turismo tem sido afetada. A indústria do turismo ela é muito sensível a questões ambientais e questão de segurança. A questão dos radares tem causado grandes congestionamentos, aí se juntam os vendedores, ambulantes, então causa uma sensação de insegurança muito grande e a gente tem notado já a dificuldade de acesso à região e claramente afeta não só os moradores, mas também o movimento de turistas. Uma lei estadual em vigor prevê que pardais não sejam colocados em áreas consideradas de risco. O presidente da Comissão de Turismo, o deputado Velbert Rezende, quer fazer um levantamento das áreas vermelhas do estado para solicitar a retirada de pardais instalados nessas zonas. A comissão também vai solicitar os contratos de licitação das empresas responsáveis pela instalação dos aparelhos e a melhoria da sinalização das rodovias que tenham pardais escondidos. Essa audiência vai deliberar e vai tirar aqui. Nós vamos fazer alguns encaminhamentos para ir até esses pontos, identificar onde são essas áreas com alto índice de violência e tentar retirar, obedecendo assim, atendendo a lei. Levantei aqui também que alguns radares estão em locais de visibilidade muito ruim, mas se o caráter, como eu falei aqui, ele não é arrecadatório, ele é realmente poder educar as pessoas, por que não colocar uma placa antes? Foi tratado, veio pelo turismo, mas fala sobre diversos aspectos que são também importantes. Através dessa audiência conseguimos avançar bastante. Os poderes executivo, legislativo e judiciário
além do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, podem ser autorizados a extinguir 15% dos cargos comissionados. A proposta do deputado Luiz Paulo foi analisada na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. 38 projetos de lei foram relatados pelos deputados. Entre as propostas que receberam parecer pela constitucionalidade está da deputada Marta Rocha, que obriga órgãos e concessionárias de serviços públicos do Estado a disponibilizarem às autoridades policiais dados cadastrais de consumidores para que as informações contribuam com investigações criminais. O relator foi o presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco. O deputado Marta Rocha sempre se preocupa muito com essa questão, o cadastramento das pessoas, e aumentar a possibilidade de dar clareza na investigação é muito importante. Por isso que a CCJ se preocupou em dar o parecer pela constitucionalidade. A emenda é muito simples, nada que prejudique o mérito do projeto. Certamente a deputada Marta Rocha, mais uma vez, traz uma boa preocupação no que diz respeito às questões de investigação policial. Outra proposta da deputada Marta Rocha, também considerada constitucional, obriga escolas públicas e privadas do Estado a disponibilizarem um local seguro e adequado para armazenar insulinas, seringas e canetas aplicadoras utilizadas por alunos com diabetes. O relator foi o deputado Jorge Felipe Neto. Para que não haja brincadeiras dos colegas, para que tenha um local seguro, uma guarda segura, para quando a criança precisar ter absoluta certeza de que ali está o armário, para que a própria curiosidade das crianças no entorno não possam causar problemas a esse estudante diabético, né? Seja quando some um material desse, seja aos próprios alunos com essa curiosidade, no caso de um compartilhamento de seringa, de compartilhamento eventual dos aparelhos de aferição de glicose. Esse é um projeto bastante interessante, deputada Marta. 5 projetos do deputado Luiz Paulo receberam parecer pela constitucionalidade e foram relatados pelo deputado Max Lemos. As propostas autorizam a extinção de 15% dos cargos comissionados nos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. São diversos projetos, um para cada poder. Eu construí esses projetos no auge da crise, final de 2015 e início de 2016, para estimular todos os poderes compreenderem que a crise era de todos e que eles pudessem diminuir as suas despesas de pessoal, eliminando cargos comissionados de livre nomeação. Não importa que um poder tenha 12º. Se o Tesouro não tiver, o 12º não chega. Concessionárias podem ser obrigadas a instalar bagageiros em vagões de trem. Acompanhe os projetos discutidos no plenário com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares escolheram o corregedor parlamentar e o corregedor substituto da Alerj. Se candidataram ao cargo de corregedor parlamentar os deputados Alexandre Freitas e Jorge Felipe Neto. Com 49 dos 61 votos, o deputado Jorge Felipe Neto foi eleito corregedor e o deputado Alexandre Knoploch foi o único candidato ao cargo de corregedor substituto, apoiado por 41 parlamentares. A eleição nossa para a corregedoria, ela vem com caráter estritamente técnico, como advogado, como jurista, unindo tanto membros da esquerda quanto membros da direita, para exercer uma função de corregedor sem o tempero ideológico, mas com temperança, com a tranquilidade e a juridicidade que o cargo exige, que o cargo merece, para que a gente possa revitalizar a casa com relação aos olhos da população. Os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Lucinha, que obriga a concessionária de transporte ferroviário a instalar bagageiros nos vagões dos trens para uso dos passageiros. Tanto do ramal da Zona Oeste como o ramal da Baixada Fluminense. Uma conquista, uma vitória, foi aprovado, vai para a sanção do governador. Espero que o governador seja sensível, né, aos trabalhadores que precisam do bagageiro, porque utilizam o sistema de trem, de metrô e às vezes são viagens que demoram 1h30, quase 2 horas. Empresas que fabricam, comercializam ou distribuem bebidas alcoólicas devem ser proibidas de patrocinar eventos estudantis, como os trotes nas universidades. Quem desrespeitar a regra pode ser punido.
A proposta também é da deputada Lucinha e recebeu 16 emendas. A minha preocupação é que nesses eventos estudantis tem muitas jovens que bebem, né, consomem bebida alcoólica e depois saem dali brigando, batem de carro, são atropelados, morrem, que misturam a bebida com tipos de droga. Então o que a gente precisa realmente é ter uma lei clara que proíba que, no caso, a Ambev venha patrocinar esses eventos. Porque como é que a Ambev patrocina? Ela coloca o palco e coloca o som. É claro, com o palco e o som não vai vender todas as cervejas, todo o estoque de cerveja, de vodka, de energético, o que seja, e coloca em risco os nossos jovens. Passou pelo segundo dia de discussões no plenário a mensagem do governo que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do Estado para 2020. A LDO foi elaborada levando em consideração que o Rio de Janeiro permanece em estado de calamidade financeira e fazendo parte do regime de recuperação fiscal. As receitas previstas são de 63 bilhões de reais e as despesas de 74 bilhões, o que representa um déficit de 11 bilhões de reais. Agora, os parlamentares têm 5 dias para apresentar emendas ao texto. Estará aberto do dia 9 ao dia 15 de maio para que os deputados possam apresentar as suas emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias que deverão ser feitas via sistema. É um importante passo do Parlamento Fluminense para, mais uma vez, realizar um orçamento que será praticado no próximo exercício o mais compatível e equacionado com a realidade. Nós não podemos praticar aqui um orçamento discrepante daquilo que está no papel e aquilo que efetivamente o Estado vai realizar. O governo pode passar a registrar a demanda de alunos interessados em ingressar na rede pública de educação. O registro deve ser feito nas unidades escolares ou pela internet. O texto do deputado Flávio Serafini determina que a Secretaria de Educação vai ter 15 dias para atender o estudante, de preferência com vaga na escola mais próxima da residência dele. A proposta recebeu 9 emendas e retornou às comissões. Uma parcela dos adolescentes que estão fora da escola procura acessar a escola e não consegue. Só que não há uma produção de informações sobre isso. Por exemplo, hoje o sistema de matrícula no estado do Rio de Janeiro é todo informatizado. Nós temos gente que quer se matricular e não consegue, porque não consegue efetuar essa matrícula informatizada, nós não sabemos. Por quê? Porque hoje não há nenhum procedimento para averiguar isso. O que o nosso projeto tenta estabelecer é que essas pessoas que procurem as escolas, que queiram se matricular e não consigam, porque não têm acesso à matrícula fácil ou porque não encontraram vaga em alguma escola, que o Estado registre isso, para ele produzir informação e conseguir planejar a política pública. Já a deputada enfermeira Rejane quer incluir nos concursos públicos para cargos vinculados à Secretaria de Segurança do Estado provas com questões sobre a Lei Maria da Penha. A proposta aprovada segue para análise do governo. Recebeu 5 emendas o projeto do deputado Luiz Paulo e do ex-deputado Gilberto Palmares, que altera a Lei do Bilhete Único de 2009 para incluir regras sobre a gestão da Câmara de Compensação Tarifária. A Câmara concentra o recebimento das tarifas de transporte público e distribui os recursos entre as concessionárias. Hoje, essa gestão é feita pela FETranspor. Os parlamentares querem que esse serviço seja feito por uma empresa contratada pelo governo por meio de licitação. A Câmara de Compensação Tarifária, ela precisa ser gerida por uma empresa escolhida por licitação e que não tenha nenhum vínculo com as empresas de ônibus, nem com as empresas, nem com os sócios, para haver realmente transparência e independência. Até porque, enquanto a Câmara de Compensação Tarifária, desde 2009, teve sob a gestão da FETranspor, a Operação Lava Jato Rio de Janeiro mostrou um volume imenso de aplicação de recursos oriundos de Caixa 2 em corrupção. A Alerj recebeu nesta quarta-feira uma delegação da província de Hunan, na China, para discutir a eficiência administrativa do sistema político fluminense e brasileiro e as políticas de investimento industrial no estado.
Durante o encontro na presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Max destacou as oportunidades de negócios em todo o estado, tanto na capital quanto no interior. O Rio de Janeiro, principalmente, precisa de investimento. E o que nós colocamos aqui para a comitiva da China é que o Rio de Janeiro está à disposição para receber novos investimentos, fará todo o esforço necessário para que possa receber aqui investimentos do povo chinês. É muito importante para o Rio de Janeiro, principalmente para a geração de novos empregos e novos impostos, que é fundamental para um Rio que quer se recuperar. Os chineses sinalizaram interesse em investir no Brasil e no Rio e informaram que a China já vem se abrindo para investimentos externos. A nossa província tem uma estratégia com a inovação tecnológica, melhorar a qualidade do crescimento econômico e com a abertura para o mundo vamos exportar mais e investir mais fora da China. O deputado Renan Ferreirinha explicou como funciona a administração política do regime democrático no Brasil. Apesar das diferenças com a China comunista, ele destacou que existem similaridades e que é importante conhecermos as outras culturas. Tem um grande salto nessa aproximação, nessa relação, na quebra de preconceitos, de desconhecimento que se possa ter sobre uma cultura diferente. Eu morei nos Estados Unidos por 4 anos, onde eu fiz minha graduação, tive a oportunidade de conhecer muitos chineses e muitos descendentes também, e é muito interessante quando você passa dessa primeira ignorância cultural, no sentido de não saber realmente como que funciona tal cultura, e começa a entender que existem similaridades, existem diferenças, mas que a gente tem realmente um sentimento comum de que é melhorar a sociedade, seja chinesa, seja carioca. O chefe da delegação chinesa concordou com o deputado. Para ele, as diferenças fazem parte da cultura de cada país, mas que cada um governa da forma que considera melhor para a população. Segundo ele, o Rio de Janeiro pode vir a ser uma nova oportunidade de parceria econômica. Embora tenha essa diferença entre os dois sistemas políticos, cada país escolhe o que é conveniente ao seu povo. Isso tem a ver com a história de cada país. Eu estou vendo muitas oportunidades de fazer parceria com o estado do Rio de Janeiro e o próximo passo é concretizar os projetos. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.